Com esse vídeo, com o que eu vou te dizer agora, eu tenho certeza que você não terá mais problemas em prospectar clientes. Tá duvidando? Assiste o vídeo até o fim. Quando falamos sobre prospecção de clientes, 4 pilares fundamentais devem nortear esse raciocínio. O primeiro deles é o seguinte: a sociedade não sabe da sua existência, não sabe o que você faz, não sabe a sua especialidade, nem sequer lembra de você quando tem um problema relacionado à sua área de atuação. Quer um exemplo? Olha só. Você passou 5 anos da sua vida estudando de segunda a sexta-feira em um turno do dia, de manhã, de tarde ou de noite, com 50 pessoas, 60, até 100 alunos numa sala de aula, não é mesmo? E aí você terminou hoje sua graduação, já tem a sua carteira da OAB na mão, e eu te pergunto, daquelas pessoas que estudaram com você, 50, 60, 100 pessoas, quantas delas são advogadas hoje? Você saberia dizer exatamente? Além disso, eu te pergunto o seguinte: dessas poucas que eu sei que você lembrou, qual a especialidade delas? Você saberia dizer no que eles são experts? Eu sei que esse raciocínio é bem introspectivo e provavelmente você não conseguiu lembrar de todas as pessoas ali que advogam, estudaram com você e que hoje advogam. Imagina a sociedade que não gastou sequer 1 hora de vida ao seu lado para saber de sua existência. Então veja, quando a gente fala de prospecção de clientes, nós precisamos entender um raciocínio por trás. Ou seja, eu vou aparecer para quem, por quê, qual o motivo de fazer isso. E é por isso que muita gente erra quando vai fazer prospecção de clientes. É por isso que muita gente tem problema em prospectar clientes. Não consegue entender o por trás de todas as coisas. Olha só, quando a gente fala em prospecção de clientes, a gente fala em se apresentar para a sociedade. A sociedade precisa saber o que você faz. A sociedade precisa saber o que você é, qual a sua especialidade, o que você tem ali, já experiência, sabe? Então, tudo começa com os atos a serem praticados. E aí, quando a gente fala em atos a serem praticados, a gente então vai para o segundo ponto do que constrói ali, do que consubstancia a prospecção de clientes, que é o ato de informar. Veja bem, quando nós vamos falar com a sociedade, nós não podemos fazer venda direta. Você, por óbvio, lê o estatuto, lê o código de ética da advocacia, deve ter lido o provimento que regula os atos permissivos e proibitivos do que pode e do que não pode fazer para agregar clientes. E nessa toada, nós sabemos que é obrigação do advogado informar a população. Tem até um raciocínio equivocado por trás disso que diz o seguinte: algumas pessoas ousam dizer que a quantidade elevada de processos que estão no Poder Judiciário se dá ante a quantidade elevada de advogados, o que é um completo equívoco. Veja bem, o advogado é tão somente um instrumento, ele representa a parte que vai pleitear perante o Poder Judiciário um direito que foi desrespeitado, que não está sendo garantido. O que acontece é que a população ela está tendo conhecimento ainda mais sobre os seus direitos. Isso é extremamente salutar. Isso demonstra a evolução da sociedade. E o advogado é o instrumento para, representando a parte, ir até o Poder Judiciário, representar aquela parte ali perante o Poder Judiciário para buscar o seu direito a sendo respeitado, como eu disse. Então, um raciocínio de que quantidade elevada de processos se dá somente em virtude de quantidade de advogados é um pleno equívoco. O segundo raciocínio que permeia também isso tudo é o fato de que algumas pessoas pensarem de que a advocacia está saturada. Meu amigo, com todo respeito, se você pensa assim, você também está completamente fora da curva. Posso dizer uma realidade, uma verdade? Não tem advogados suficientes para todos os pleitos que a sociedade necessita. Não tem. Enquanto nós conversamos aqui agora, por exemplo, deve ter um inventário a ser feito, um divórcio a ser feito, um acidente de carro acabou de acontecer, que além dos danos morais ali e de reparação do veículo, estamos falando de possível DPVAT, deve ter alguém tendo um atraso de voo, algum overbook, alguma coisa nesse sentido, e uma infinidade de exemplos eu poderia te dar somente enquanto a gente está aqui conversando por esse vídeo. Então, pensar que a advocacia está saturada significa dizer, em outras palavras, que você não entende nada de advocacia. Você não sabe para que serve um advogado, o mundo público de advogado, e aí realmente, se você não se preocupar em aprender, pode ser que você esteja na profissão errada. Bom, mas seguindo esses dois equívocos, aí saltando esses dois raciocínios equivocados, seria o do mercado saturado e de que a quantidade de processos elevados se dá somente por conta da quantidade de advogados, passando por esses dois obstáculos, a gente entende o seguinte: é obrigação dos advogados informar a sociedade. Pensa comigo o seguinte: o que a imprensa faz? Os jornais, os sites especializados, o que a imprensa faz? Eles levam informação à sociedade, não é mesmo? Só que veja bem,
Será que caberia à imprensa levar à sociedade o direito ali constituído, desrespeitado? O que eu quero dizer assim, a especialidade do direito em si? Veja, será que a imprensa é realmente a pessoa, falando no sentido geral, é claro, será a pessoa mais preparada para falar sobre isso? Afinal de contas, a imprensa noticia o fato, não é mesmo? Elas levam a conhecimento do público o fato que aconteceu. Cabe então ao advogado levar à população não o fato em si, porque muitas das vezes a informação que é levada à sociedade é de alguma coisa que ainda não aconteceu, justamente para evitar que aquelas pessoas venham sofrer aquelas sanções ou venham sofrer algum ato que venha prejudicar a família, por exemplo. Então veja, caberia ao advogado informar a população de atos de extrema relevância, de direitos constituídos, de direitos desrespeitados, e a partir dessa informação que a sociedade começa a conhecer você como advogado, meu amigo, minha amiga. Entenderam? Então, se você está com vergonhazinha de aparecer na câmera ali, no vídeo, de postar alguma coisa nas redes sociais, olha, eu acho que você vai ter sérias dificuldades, principalmente de agora em diante, pós-pandemia, pelo seguinte, lembra lá atrás, quando falava-se assim, você vai escolher direito, já sabe que você tem que gostar de ler. E aí muita gente que não gostava de ler falava, não vou no direito porque direito tem que ler muito, vou escolher uma outra profissão. Pois bem, além de ler, eu ouso dizer que quem escolher exercer advocacia, falando do direito, exercer advocacia, não pode ter vergonhazinha de aparecer. Não, você tem que aparecer. E aparecer no sentido de informar a população, informar as pessoas à sua volta do que você faz. É um dever seu informar quais são os direitos, quais são os deveres, o que aquelas pessoas devem saber. Veja, elas dependem disso. Na verdade, elas esperam que você faça isso. A partir do momento que você apresenta a eles a informação, e a eles eu me refiro à sociedade, a sociedade começa a te valorizar, começa a te conhecer. E isso significa dizer que você começa a ter autoridade sobre o assunto que você está dizendo. Quanto mais você fala sobre um assunto específico, mais autoridade você tem sobre ele. E aí quando a gente fala sobre específico, a gente parte então para o terceiro ponto, que é o quê? O que eu devo falar? Já sei então que eu tenho que me apresentar para a sociedade, foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu devo informar a população. Beleza. E o terceiro ponto é o que eu devo informar a população. Bom, olha só, não tem como você advogar para todas as áreas. Se você se apresenta como generalista, você está fadado ao fracasso. Bom, essa é uma informação, se você não sabia, está sabendo agora. Se você opta por continuar como generalista, tchau, um abraço, o mercado vai engolir você. Porque em lugar nenhum, em profissão nenhuma, você terá o sucesso. E aqui eu estou falando sucesso na sua profissão se você for generalista. Generalista faz um pouco de cada coisa. E talvez não faça nem bem feito também, porque não tem como. O direito é extremamente dinâmico. A todo instante, decisões novas vêm reforçando entendimentos ou mudando diametralmente o entendimento. E se você não acompanhar, você está fora do mercado porque está desatualizado. E olha, você não é um super-humano não, hein? Que acompanha todas as decisões dos tribunais superiores, do tribunal aí da sua cidade, ou julgamento das varas que você atende. Portanto, você tem que se especializar. E aí é o seguinte, você não necessariamente tem que se especializar no começo em um ramo só. Você pode se especializar, por exemplo, num nicho específico. Você pode se especializar, então, em atender pessoas jurídicas, por exemplo. E aí você vai entender sobre direito do trabalho relacionado a pessoas jurídicas. E aí no começo, a gente sabe que é difícil você já iniciar uma carreira querendo mostrar uma especialidade ali, algo específico do que você atua, porque poucas pessoas lhe conhecem. Eu entendo perfeitamente. Então, nesse primeiro momento, uma dica que eu dou a vocês é o seguinte: optem por nichos semelhantes. Por exemplo, se você lá na frente pretende ser especialista em direito de família, e aí falando de direito de família, você pode ser especialista em divórcio, por exemplo. Ora, começa tratando então de direito de família e sucessões, porque daí você tem um nicho maior. E aí, com o passar do tempo, você vai se especializando dentro desse nicho em algo ali exclusivo, ou somente inventário, ou somente em pensões alimentícias. Quer ver um exemplo? Você como consumidor, quando eu te pergunto assim, você precisa comprar um remédio, onde é que você vai? Ora, você vai à farmácia, né? E eu te pergunto na sequência, por que tu não vai ao supermercado? Afinal de contas, é uma empresa tal como uma farmácia, uma pessoa jurídica. Por que você não bate na porta de um mercado para comprar remédio, mas sim de uma farmácia? Por óbvio, porque em que pese sejam pessoas jurídicas, elas têm atividades diferentes.
Da mesma forma, o advogado, meu querido ou minha querida, você tem que entender que o advogado, ele é posto como uma empresa e ele tem um brand específico, mas isso em outro vídeo a gente comenta. Mas veja bem, ele é uma empresa que anda ambulante, ela anda por aí, é uma empresa que se move. E essa empresa ela tem que ser especializada em vender alguma coisa, medicamentos ou alimentos, falando aqui no supermercado ou qualquer outra coisa. Entendeu? Então você, quando passar na rua, um exemplo, as pessoas devem te ver e falar assim, ó, olha, ele é um advogado, é uma advogada trabalhista, é um advogado da área criminal, da área trabalhista, enfim, da área que você optar, bancária, previdenciária, civil, da área que você optar. Então, esse é o seu objetivo maior. Se você não conseguir fazer isso no início, como eu disse, busque então um nicho específico. Atenda, por exemplo, olha, vou cuidar somente de direito do trabalho e consumidor de farmácias, direito do trabalho e consumidor de supermercados. E aí você nicha um pouquinho mais o seu mercado. Depois, você fica especialista em uma área correlata e aí assim você vai ver que as coisas irão caminhar muito mais. E obviamente o seguinte, a especialidade ela está intrinsecamente ligado ao valor dos honorários. A pessoa que for lhe contratar, ela irá lhe contratar não pelo fato de que você sabe fazer aquela petição ou aquele recurso, enfim. Ela vai lhe contratar porque ela sabe que você é especialista naquela área. E ela não vai ter problemas em lhe pagar uns honorários um pouco mais vantajosos do que um generalista, por exemplo, receberia. Nessa toada, o que você tem que informar a população é exatamente a sua área de atuação. Você irá optar por um nicho ou uma área específica e você falará somente sobre aquele assunto. Olha só, sabe que tem alguns canais na televisão, alguns programas de alguns canais, que eles são especializados em falar em desgraças. Você já deve ter visto aí quem morreu essa semana, os acidentes que aconteceram e tudo mais. Quando você passa por aquele canal e vê aquele programa, você já sabe que aquele programa ele só fala sobre aquele assunto. Bom, se você tiver interesse, você fica lá e assiste. Se você não tem interesse, o que você faz? Muda. Então, assim tem que ser você. Fale sobre um assunto específico e aí você vai atrair as pessoas daquele interesse específico. Isso irá trazer a fome com a vontade de comer. Ou seja, a pessoa que precisa da informação, juntamente aquela pessoa que está pronta a prestar aquele tipo de solução. E aí vai ser um sucesso a sua advocacia. Não é difícil, sabe? Não é misterioso, não é uma fórmula mágica. As pessoas buscam, né, fórmulas mágicas. Essa é uma fórmula de se prospectar clientes, mas ela não é instantânea. Não confunda uma fórmula com ela ser instantânea. Isso é uma construção. Então, quanto mais você informar, mais você terá retorno. E aí você deve estar se perguntando assim, beleza, mas como é que eu vou informar? Onde é que eu vou? Vou na rádio, dar entrevista somente? Pô, mas a televisão não me chama, como é que eu faço isso? E então nós vamos para o quarto ponto. Olha só, quando a gente fala sobre como informar a população, algumas estratégias são extremamente bem-vindas. Você pode informar a população de uma das duas formas. Tem formas que são pagas e tem formas que são gratuitas. Bom, vamos começar com as gratuitas, que são mais simples. Veja bem, você com toda certeza deve ter aí um aplicativo chamado WhatsApp, né? Bom, simplesmente o aplicativo mais usado no planeta. Se você não está usando esse aplicativo, você está fora do que gere a comunicação, da comunicação mais eficaz e mais rápida que no momento nós temos. E o que acontece? Além de você ter esse aplicativo, você com certeza tem aí alguns contatos salvos na sua agenda. Bom, a partir disso, essas pessoas que estão aí no seu celular salvas nos contatos serão os seus primeiros prospectos. Ou eles serão seus clientes, ou eles lhe indicarão para as pessoas que necessitam ali da informação que você tem a dar. Então o que você deve fazer? Você pode preparar uma publicação bem organizada, bem clara, sem textos rebuscados, sem palavras ali extremamente fora de usabilidade comum, não venha com palavras rebuscadas, para com isso, não precisa nada disso. Seja claro, seja objetivo e traga uma solução para um cliente. Por exemplo, você foi demitido sem justa causa? Conheça seus direitos, e aí você coloca ali abaixo quais são os direitos. Você quer pedir demissão? Ou outro exemplo, o seu empregador não tem recolhido seu FGTS, sabe que você pode pedir rescisão indireta? Outra coisa, você tem observado se o INSS tem sido recolhido corretamente? E aí tem uma série de exemplos que você pode trazer de soluções e isso vai estar, como nós falamos no ponto anterior, inteiramente ligadas aí a qual tipo de advocacia, qual é o ramo específico que você atua. Beleza? E aí como você vai fazer isso? É o seguinte, você prepara então aí essa publicação bem feita, bem organizada e encaminha no seu WhatsApp. Mas veja bem, antes de sair marcando todos os contatos de maneira de qualquer jeito, eu te digo o seguinte,
Crie listas específicas de áreas de atuação dos seus clientes. Eles também compõem uma área específica de atuação. Você vai ter, por exemplo, na sua lista de contatos, pessoas que são servidoras públicas. Então, de repente, não seja interessante encaminhar elas coisas como exemplos que eu disse anteriormente, de rescisão indireta, de demissão sem justa causa, porque afinal de contas, elas são servidoras públicas, ou seja, essa informação pouco importará a elas. Então você vai separando por ramos. Essas pessoas aqui são empresárias, né, empregadores. Esses aqui já são empregados. Olha, esses aqui atuam na área rural. Esses aqui são idosos, provavelmente área previdenciária. Bom, você vai organizando aí de acordo com a sua melhor estratégia. E aí para cada grupo específico, você vai disparando informações 1, 2 vezes por semana relacionadas ao nicho no qual você pretende atuar. Você vai ver, faça o experimento. Se não tiver ninguém ali lhe procurando, alguma coisa está muito errada. O sinal vermelho acabou de acionar. Mas você vai ver, se você fizer isso com responsabilidade, com estratégia e se preocupando com a informação correta, você verá que novos clientes, melhor dizendo, irão lhe procurar ou ao menos lhe indicar para outras pessoas. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Uma outra forma bacana, barata de se fazer prospecção de clientes é a sua rede social. Me diz aí, como é que está a sua rede social? Hein? Você tem mostrado o que lá? As baladas que você tem ido, que você tem comido, o que você tem mostrado lá nas suas redes sociais? Bom, você deve estar entretendo a população, somente isso. Veja, as pessoas vão até a internet por um dos 3 motivos. Ou elas pretendem se comunicar com outras pessoas, ou elas pretendem se informar, ou elas pretendem ter entretenimento. Entenderam? Então, o que você vai estar fazendo nas suas redes sociais? Você vai estar se comunicando? De certa maneira, sim. Mas você está informando a população ou entretendo ela? Trazendo humor. Então veja, entretenimento dificilmente lhe trará clientes, mas informação lhe trará muitos clientes. Não será fácil, será custoso, você levará tempo em fazer uma publicação, editar uma foto, mas com o passar ali das publicações você vai tendo uma experiência e cada vez mais você vai fazendo uma velocidade melhor, vai fazendo mais rápido. Comece. Você pretende ter sucesso na advocacia? Você tem que começar. Não fique ali preocupado com os julgamentos que a sociedade lhe fará ou que os outros colegas advogados farão sobre sua advocacia. Não se importe com eles. As suas contas, quem paga é você. Então não se importe com o julgamento alheio. Você vai estar fazendo o seu papel, informando a população. Somente isso. E aí, faça de maneira leve, faça de maneira informal, tal como nós estamos conversando aqui. Não precisa de nada rebuscado, de super aparelhagem. Poderíamos ter um estúdio, mas para quê? Pouco importa o que aparece, mais importa a mensagem que é passada. E você pode fazer isso num texto, você pode fazer isso numa imagem, e por isso que eu falo tanto sobre as redes sociais. E veja bem, as redes sociais não comportam somente texto e imagem, comportam um vídeo também. De repente você grave um vídeo no seu celular mesmo, também não precisa grandes investimentos, de comprar um aparelho, luzes específicas, microfones específicos. Nada disso. Use o seu celular, ele é extremamente suficiente para você fazer isso. Informe a população. Grave um vídeo curto, nada também de vídeos longos, eles não irão assistir. Grave vídeos curtos, de 1 minuto, 2, 3 no máximo. Informando sobre alguma coisa, sobre algum direito, trazendo exemplos. Obviamente lembrando que você não pode falar sobre casos específicos que você atuou, você estaria infringindo, né, o dispositivo legal relacionado a isso. Mas informar a população sobre os direitos dela é um dever, faça livremente, sem medo, que você terá grandes resultados. Bom, um outro exemplo de como você pode se apresentar para a sociedade é o seguinte: faça um artigo. Bom, aquilo que você iria falar, você pode escrever. E aí você pode ter um site, de repente, a gente já entra então na forma de prospecção paga, porque você vai ter que custear um site, nem que seja um registro dele que pese seja barato, você vai ter que custear. Se você não sabe quanto custa, bom, procure na internet, você saberá o valor para você hospedar um site. Você pode utilizar plataformas como Wix ou outras correlatas que tem ali inicialmente algo gratuito e depois, se você quiser alguma coisa um pouco mais completa, você faz o custeio ali de outras ferramentas. Mas inicialmente você gastará muito pouco para fazer isso. E aí você lá vai ter um blog e aí você vai postando as coisas, os assuntos específicos que o seu nicho, o seu público-alvo tem interesse em saber. E eu te dou a dica: é o seguinte: depois que você publicar ali no seu blog, né, no seu site, lembra, site e blog são duas coisas diferentes. Eu vou até fazer esse apontamento aqui para que você não confunda. O site é como se fosse o cartão digital. A pessoa irá digitar ali o seu site, irá conhecer quem é você, onde você está, o que você faz, qual é a sua equipe, sabe, o endereço do seu escritório. É para isso que serve um site.
Já o blog é uma comunicação mais direta, mais específica. No blog você fala para as pessoas, por meio ali da escrita, é claro, mas você fala para elas sobre alguns assuntos específicos do seu nicho de atuação. Então, por exemplo, o que eu disse anteriormente, que você gravaria um vídeo, você pode muito bem escrever ali de maneira resumida e apresentar ali para aquela pessoa que não quer assistir um vídeo, mas quer ter uma informação escrita ali rápida, fácil, na mão. Veja, segundo pesquisas, tem mais celulares do que geladeiras. Tem mais celulares do que televisores. Significa dizer que a população inteira brasileira está com o celular na mão. Quando elas têm uma dúvida, não fique achando como era antigamente, que eles vão até uma biblioteca pesquisar. Para com isso, é no celular que eles irão pesquisar. Então, quando a pessoa que tem alguma dúvida lá, por exemplo, sobre direito trabalhista, ela vai pesquisar no Google, porque é o rei de pesquisas do Brasil, que parece que tem outros sites, o Google é o mais conhecido e mais utilizado. Quando pesquisarem ali no Google, irão, porventura, encontrar o seu site, encontrar o seu blog e tirarão ali a dúvida. E aí, obviamente, quando eles lembrarem ou precisarem sobre aquele assunto específico, vão recordar de você, porque você está ali falando várias vezes sobre vários assuntos específicos daquele nicho que você escolheu atuar. E aí, olha só o que você pode fazer. Depois que você publica no seu blog, você pega aquele link e volta lá no WhatsApp, sabe aquele que nós tínhamos dito antes? E sai ali disparando nas listas, logicamente nas listas que têm interesse sobre aquele assunto que você colocou no blog, né? E aí, obviamente, isso vai levando uma cultura de busca. A pessoa, quando tiver alguma dúvida, já conhece o seu site, o seu blog, de repente ela já vai diretamente lá antes mesmo de ir no Google pesquisar sobre alguma coisa específica. E aí, assim você vai estreitando a relação e tendo mais proximidade com o seu público-alvo. Quando a gente fala, outra coisa é o seguinte, quando a gente fala sobre redes sociais, nós falamos sobre Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube. Pelo menos essas aqui você pode e deve estar presente. Temos agora o mais novinho da época, né, que é o TikTok, mais baixado inclusive que o Facebook no ano de 2020, mas você tem que avaliar se o seu público-alvo vai estar lá. De repente, se você advoga para empresários, talvez encontre poucos empresários ali, pelo menos por enquanto. Mas toda estratégia ela deve ser feita de maneira específica para cada rede social. Até porque as redes sociais possuem algumas especificidades, né? Por exemplo, no Twitter tem uma quantidade reduzida de texto que é permitido para publicar, tem rede social que não permite publicação de vídeo, tem rede social que permite publicação de vídeo, mas com tempo mais curto, tal como o Instagram, por exemplo. Já o YouTube não, ele já permite uma publicação imensa, né? Com vídeos bem mais longos, de horas inclusive, e aí vai dependendo da sua estratégia, de como você vai explorar cada uma delas, e aqui no canal a gente vai falando um pouquinho sobre isso aqui. Outra coisa que você pode fazer, e que é gratuito para que você prospecte clientes, é participar da OAB. Exatamente. Participando da OAB, você vai se relacionar com outros advogados de outras áreas. E aí você vai fazendo network, formando inclusive parcerias. Por exemplo, lembra que você não advoga para todas as áreas, mas porventura você pode ser procurado. Você, sei lá, advogado trabalhista é procurado por um cliente que tem um problema penal, né? Ou seja, não é a sua área. Bom, se você se meter em fazer esse processo, provavelmente você não vai dar a esse cliente o melhor dos cenários, o melhor dos mares, porque afinal de contas não é sua especialidade, não é nisso que você atua corriqueiramente, então você estaria inclusive sendo irresponsável em pegar esse caso. Então o mais indicado é que você encaminhe para um advogado parceiro. E aí nessa parceria você pode fechar uma parceria de honorários com esse cliente, uma vez que você indicou esse cliente a ele, ou mesmo uma parceria de indicação contrária, né? Ou seja, você indica seus clientes aquele advogado específico e ele, do mesmo modo, quando for da sua área, irá lhe indicar aqueles clientes e assim, quando o cliente bater sua porta, você terá lá um mar de parceiros e você dará a destinação correta ao seu cliente, a depender da necessidade dele. E assim, você vai prospectando novos clientes de maneira extremamente gratuita. E olha só, uma coisa que você tem que levar em consideração. Sabe qual é o melhor marketing? O melhor tipo de marketing? O melhor tipo de marketing é o marketing por indicação. Exatamente. Então imagina o seguinte, uma pessoa procura um advogado seu, que é seu parceiro, sabe? Tá com um problema lá trabalhista, e o seu advogado parceiro é um criminalista. Aquele advogado irá indicar você. Essa indicação, ela vem com peso que você não tem noção. O cliente, quando vem, ele já vem assim sedento a contratar. E aí no outro vídeo a gente conversa, mas veja bem, todas as vezes que o cliente não fechar com você uma ação específica, sabe de quem é a culpa? Em qualquer cenário, sabe qual que é a culpa? Sua. Exatamente. Sua. Se o cliente sentar na sua frente e você não conseguir converter aquela pessoa num cliente fechado do seu escritório, a culpa é sua. Ah, Anjo, mas espera aí, tem gente que não quer pagar.
Ué, não quer pagar por qual motivo? Você deve saber. Tá caro? Se estiver caro, parcele. Qual que é o problema? Vou te dar um exemplo. Todo mundo gostaria de ter uma Ferrari, não é mesmo? Agora, quem é que tem 500 milhões aí embaixo do colchão? Você tem para comprar uma Ferrari? Pequena parte da população brasileira tem essa condição. Agora, imagina o seguinte, se a indústria lá, a fábrica da Ferrari, chegasse e falasse para você o seguinte: doutor, você quer uma Ferrari, não é mesmo? O seguinte, fica com a Ferrari e me pague R$1 por dia. Diz aí, você não pensaria duas vezes? Porque R$1 por dia já é mais tranquilo. Aí já aumenta bastante a quantidade de pessoas do Brasil que teriam condições de ter uma Ferrari. Ou seja, a indústria não baixou o preço, ela simplesmente lhe deu uma condição para que você comprasse a Ferrari. Da mesma forma, o advogado deve fazer com seus clientes. Não precisa colocar a faca no pescoço do seu cliente e falar assim: olha, ou paga ou eu não atendo. Você vai perder o cliente com certeza. Por favor, não é assim que funciona. Dê ele condições de parcelamento. Veja, você está achando caro? Que tal então, Joãozinho, uma vez que você recebe esse valor, R$2.000, os meus honorários são 10, por que você não paga X vezes então? Pô, doutor, mas além disso eu acabei de me endividar, minha filha teve neném, ou minha esposa teve neném, enfim, não tem problema nenhum. Façamos então um mês de carência, não tem problema, eu seguro. O objetivo é que o seu processo não vai ficar parado, o seu direito não será desrespeitado, você não perderá prazo. A gente atua para você e você custeia sem problema nenhum, conforme as suas condições. Você vai ficar pensando assim: mas espera aí, eu vou demorar quanto tempo para receber esses honorários? Sim, mas imagina só, antes recebendo assim vários, imagina se você tem 10, 15, 20, 30, 50, 100 pagando no mês assim. Você está atuando. E outra, esses 100 clientes, eles irão te prospectar para muitos outros. E aí, meu amigo, você vai ter que aumentar a equipe, você terá que fazer novas parcerias e as coisas vão acontecendo. Simplesmente dê condições aos seus clientes. Agora, não faça o seguinte, não baixe o valor dos honorários, porque a gente sabe, né, que naquela agonia, naquele medo de perder o cliente, muitos advogados acabam fazendo o quê? Baixando o preço. E isso é um equívoco monstro. Todas as vezes, e você está educando os seus clientes a isso, ou seja, na hora que você der os seus honorários, o seu cliente reclamar, você baixa o valor. Eles vão, quando forem prospectar, eles irão falar a mesma coisa. Olha, dona Maria, eu fui lá com o advogado X, ele me cobrou Y. Diga que é caro, que ele vai baixar um pouquinho o valor. Você está educando, não faça isso, mas dê condições de pagamento. Inclusive, se você for parcelar, cobre até um pouco mais. Diz assim, um exemplo: isso aqui que eu vou fazer custa R$10.000, você quer me pagar R$1.000 por mês? Então vou fazer o seguinte, ao invés de pagar R$1.000 por mês, você vai me pagar R$1.250 por mês. Tá vendo? Não, mas aumentou. Não, mas é que os R$10.000 seriam à vista. Pô, mas então se eu pagar 5 vezes? Então se for 5 vezes, então 5 vezes de R$1.100, por exemplo. Você entendeu? Negocie. Não baixe o valor dos honorários do seu escritório. Não baixe, não baixe. Você estará atirando no seu pé, assim, nos dois pés, e depois vai ser um problema você resolver isso. E aí eu sei que você vai fazer o questionamento seguinte: Ângelo, às vezes não adianta. Eu posso dar condições de pagamento para o meu cliente, eu posso dar carência para pagamento de honorários, mas mesmo assim o meu cliente vai atrás de advogados mais baratos. É claro, ele não entende o valor da sua atuação ainda, você não mostrou a ele o prejuízo que ele pode ter caso você não atue, o prejuízo que ele terá caso ele busque um advogado que não seja especialista na área, o que pode vir a acontecer. Você tem então, de obrigação sua, mostrar ao cliente qual é o seu papel específico no processo, por que você deve ser contratado. É exatamente isso. Às vezes ele não sabe, se ele soubesse, entendesse o processo, os procedimentos, de repente ele nem precisaria de você. De repente ele seria já um advogado na área, né, meu amigo? Então veja, mesmo que você não tenha atuado, você diretamente no caso, olha, traga conhecimento de outros julgados, mostre que você já estudou casos semelhantes, até porque tem muita gente que já atuou em casos e sequer estudou casos semelhantes àquele que ele atuou. Foi assim meio que de maneira empírica, foi atuando de qualquer jeito e vendo como acontecia, e é isso que você está completamente equivocado. Então mostra o valor da sua atuação ao seu cliente. Com certeza a visão dele de vou buscar o mais barato vai mudar. Ele vai ficar com medo. Veja bem, todo mundo quer o do bom e do melhor. E não está errado nisso. Todo mundo busca ser melhor, todo mundo quer atingir algo melhor, todo mundo quer ter ali ao seu redor as melhores opções. Todo mundo quer isso, é isso que faz a humanidade evoluir, é isso que faz a sociedade crescer no sentido de melhorar, né? Melhorar a estrutura, melhorar o atendimento. Então assim, veja, se você mostrar para o seu cliente que você é a melhor opção, você não terá problemas em cobrar honorários dignos, os honorários que você aí entende que são devidos, conforme uma
forma estruturada de cobrança de honorários, você deve saber como chegar no preço. Se você não sabe, acompanhe aí que a gente vai explicar em outros momentos como que faz isso. E aí, você mostrando o valor da sua atuação, você vai ter, fechado um cliente feliz, tranquilo, porque ele vai estar pagando sem aquela... Sabe quando você faz um investimento, se você compra alguma coisa e fica pensativo, não deveria ter gastado esse dinheiro todo? Não faz isso. Se você mostrar para o seu cliente que você é a melhor opção, ele vai pagar os seus honorários sem dor no pensamento, vai deixá-lo contente e mais, ele vai lhe indicar para várias outras pessoas. Entendeu? Viu? Então, a partir desses dois exemplos, se a pessoa senta na sua frente e ela sai do seu escritório sem que contrate você ali para resolver a demanda dela, a culpa é sua. Veja só, a pessoa tem várias opções de escolha. Ela está levando até você o problema dela. O problema é dela, não é seu. Quem criou o problema foi o seu cliente. Seu cliente que tem um problema e ele quer que você resolva. Então ele bate na sua porta, chega no seu escritório, senta na sua frente, ali na sua mesa e lhe apresenta o problema. Você então dá ali algumas informações sobre aquilo e aí apresenta a sua proposta para resolver aquela demanda. Então você está vendo, o problema está na sua mão, ele está levando para você. Doutor, eu vim aqui lhe mostrar, esse aqui é o problema, resolve para mim. E você tem que dizer a ele, em outras palavras, eu resolvo para você, se for possível, sem prestar aquelas garantias, né? Tem advogados que prometem rios e mundos aos clientes. Não, isso aqui é causa-ganha, pelo amor de Deus. Isso é uma mentira imensa, não é você que julga o processo, é um outro humano, esse humano juiz, que pode ter uma concepção completamente diferente sobre aquele caso. Então, jamais cometa o erro, o equívoco, a falácia de prometer ao seu cliente causa-ganha. Isso aqui tá tranquilo, já tomamos em 100 outros processos, deu todo certo, o seu também dará certo. Pode ser que o 101 dê errado. Não crie falsas expectativas aos seus clientes. Isso é uma responsabilidade de humanidade. Aquela pessoa que está na sua frente é um ser humano que precisa e busca por um auxílio. Não faça isso. Então tenha responsabilidade com o problema do seu cliente. Resolva-o quando possível. Se não for possível, diga ao seu cliente. Fala assim, olha, você está completamente errado aqui. Aqui provavelmente vai ser revertida essa situação. Tente então um acordo. Você está devendo a outra parte? Vou fazer então um acordo, uma vez que a gente não consegue resolver essa demanda. Olha só, eu vou aproveitar esse ensejo para dizer o seguinte. Sabe quando a gente escuta coisas dizendo assim, o advogado criminalista é mentiroso, porque veja, o cara matou lá o fulano e aí faz o tribunal do júri e inocenta, no mínimo mentiu. Cara, isso é fora de série, isso assim é um absurdo, é de um cúmulo de absurdo tremendo. Porque veja bem, a atuação do advogado, ela deve se pautar em duas situações. Ou ele vai conseguir reverter a situação, vai mostrar que houve um equívoco de fatos, sabe? Que temos provas ali mostrando que a situação não aconteceu como está sendo posta, mas sim de outra forma, comprovando por meio de testemunhos e tudo mais. Ou então, quando não for possível fazer isso, ele vai tentar minimizar o prejuízo do cliente. É exatamente isso. Às vezes uma pessoa é levada ao tribunal do júri, então aqui voltando ao exemplo, acusado por 5 homicídios. E às vezes o cara, ali por equívoco da vida, e aí sem julgamentos, dos 5, na verdade, apenas um é de sua responsabilidade. E ele deve pagar por isso, é claro. Mas os outros 4 não. E aí o advogado criminalista, cabe a ele mostrar ali aos jurados que ele não pode ser punido por mais do que os atos que ele cometeu. Sem julgar se estava certo ou errado, esse não é o nosso papel. A gente não defende a pessoa, a gente defende o direito. Então, vamos deixar esse assunto para outro momento. Mas o exemplo serviu para lhe mostrar o seguinte: o advogado atua nessas duas frentes. Ele atua tanto tentando reverter a situação ali que aconteceu, ou mostrando a situação correta, e se não conseguir, não for possível, ele tenta minimizar. Minimizar como? Ora, tentando um acordo para reduzir o valor, para pagar de certa maneira. E aí vai uma série de exemplos, porque vai depender muito de qual é a área específica, né? Aqui eu estou tratando exemplos, mas simplesmente para lhe apresentar casos que estão ligados ali à sua atuação de fato em contratar ou ter melhor a contratação ou não do seu cliente ali dos seus serviços que estão sendo postos. Uma outra forma de você prospectar clientes, caso você não queira investir em sites seu, né, site próprio, é você fazer um artigo apresentando ali alguma tese, algum direito específico, também sem palavras rebuscadas, nada disso, e aí buscar os sites aí que publicam muitas informações. Vamos citar alguns aqui, Migalhas, Conjur, Jota, âmbito jurídico,
Tem uma série de sites conhecidíssimos no Brasil inteiro que publicam informações e que o seu cliente provavelmente deva receber essas informações, sim ou não, né? Se porventura ele não receber, volta naquele exemplo que nós vimos logo no início do vídeo falando sobre WhatsApp. Se você não viu, volta ali para entender melhor como isso funciona. Outra forma de você prospectar clientes é participando de simpósios, conferências, congressos. A população, a partir disso, verá a sua área de atuação, vê que você está ali discutindo direito, buscando se atualizar, né, levando conhecimento a outras pessoas. Isso é muito importante. Isso traz assim uma visão de que aquele advogado é responsável, aquele advogado é atualizado. Isso chama muito a atenção dos clientes à sua volta, porque de fato eles estão vendo ali a sua atuação. E obviamente você também naqueles congressos, né, nos eventos, estará ali fazendo novos relacionamentos, aumentando sua grade ali de parceiros, né, tendo um network efetivo, então distribuindo ali cartões entre os advogados, mesmo mostrando, colocando à disposição, amigo, ó, eu sou especialista nessa área, eu já atuei assim, assim, assado. Se você porventura tiver algum cliente querendo indicar, a gente faz uma parceria de honorários e isso não tem problema nenhum, é extremamente salutar, essa irmandade, essa parceria entre os profissionais, ela traz assim uma elevação profissional muito grande. Veja, ninguém concorre com ninguém, todo mundo tem seu espaço ao sol ali, sem problema nenhum. Basta que você, com respeito, né, com consideração ao colega, atue e assim você vai ter muito sucesso, eu tenho certeza. Outra forma que você tem aí de prospectar clientes é trabalhando talvez como correspondente. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra. Correspondente nada mais caso você não saiba, do que você representar um outro escritório. Isso fará com que você, representando aquele escritório, tenha acesso a outras pessoas, né? Conheça ali outros clientes e porventura, quem sabe, aqueles clientes relacionados a outros campos específicos de atuação venham lhe procurar. Por exemplo, digamos que você está sendo correspondente jurídico do escritório em uma causa trabalhista, mas na verdade você é criminalista, não é mesmo? E aí quando você trabalha como correspondente, você sabe que você só deve fazer conforme aqueles passos que já foram dados a você, então você não terá grandes problemas, caso seja a sua área de atuação específica, porque as orientações lhe serão dadas. E você, então, a partir daquilo ali, se mostra, se apresenta a pessoa que você está acompanhando. Olha, eu sou criminalista, minha área é essa, está aqui meu cartão. Se precisar de alguma coisa na área criminal, eu estou aqui à sua disposição. E assim você vai construindo relacionamentos, entendeu? Bom, além dessas formas que eu falei, tem as mais convencionais, né? Também gratuitas, falando aqui de entrevistas à rádio, à televisão, você leva alguma informação ali na televisão sobre algum assunto específico, ou mesmo publicar algum artigo, alguma coisa no jornal impresso. Também são formas de você prospectar, se apresentar para a sociedade como advogado, se apresentar para a sociedade como especialista em uma área ali específica e isso lhe trazer bons retornos de clientes. E outra forma de prospectar clientes é, por exemplo, por meio de podcasts. Muitas pessoas têm se rendido aos aplicativos de podcast, né? Tem escutado bastante isso. Você pode, por exemplo, sozinho, fazer comentários sobre algum acontecimento de grande repercussão na sua cidade, no estado, mesmo no Brasil. E aí, ao comentar aquela notícia, você inserir ali um pouco do seu conhecimento específico e mostrar que você domina aquele assunto. Ou mesmo você pode convidar um amigo, por exemplo, advogado, e conversando com ele, vocês vão ali dando pinceladas sobre a atuação de cada um e ambos irão colher bons frutos disso, porque a população vai lhe ouvindo, né? Vai conhecendo, vai lembrando de você. E veja, aquele ditado de vovozinha, hein? Quem não é visto não é lembrado. Ou seja, quanto mais você se apresenta falando sobre um assunto específico, mais você será lembrado quando problemas relacionados àquele assunto acontecerem. Envio de malas diretas aos seus clientes. Isso acontece para que você faça a segunda venda, né? Como assim segunda venda? Veja, a venda mais difícil é a primeira, porque na primeira você tem que conquistar a confiança do seu cliente, você tem que mostrar que você está apto, mas depois que você já realiza primeiro o trabalho para o seu cliente, ele já está confortável em lhe procurar quando tiver uma dificuldade. E veja, às vezes, aquele cliente que você atendeu está tendo outro problema e ele nem sabe. De verdade, muitas vezes isso acontece, né? Mas você já sabe que provavelmente ele deve estar sofrendo com aquele caso. Por exemplo, digamos que você atuou para um servidor público e aí você cuidou lá de um PAD dele, por exemplo. Beleza. Depois saiu alguma norma, alguma coisa que permitia que aquele servidor fizesse ali uma revisão do salário dele, por exemplo. E às vezes o cliente nem sabe que teria esse direito de fazer uma revisão. Às vezes o pensionista também, né? Uma pessoa que já se aposentou pode fazer uma revisão de pensão e às vezes nem sabe. Mas você, como operador do direito, vamos dizer assim, tem o conhecimento sobre isso. Está ali atualizado, estudando, sabe de tudo que está acontecendo, sabe das novas leis e tudo mais. Sabe então que aquele cliente que você atendeu lá atrás tem direito àquilo ali. Bom, você pega essa informação e manda em mala direta para ele, manda uma mensagem no WhatsApp para ele, né?
mostrando, olha, as pessoas que se encontram nessa condição têm direito a isso aqui. O cliente na hora vai perceber, vai saber que ele se encontra naquela condição e obviamente vai procurar quem? Eu, que não falei nada? Não, né, meu amigo? Você que encaminhou essa notícia, é claro. Outra forma também é lecionar em faculdades. As pessoas ficam sabendo por meio, cara, olha, ele é um advogado, é professor na área, então a pessoa na cabeça dela já traz assim uma autoridade, né, um preconceito, dizendo que você tem uma autoridade sobre o assunto, uma vez que você leciona sobre aquela matéria. Isso é muito bom para a prospecção de clientes. Os próprios alunos que estão ali com você, né, eles próprios podem ser seus clientes ou mesmo indicar para outras pessoas. Então uma outra forma também seria lecionar em faculdades, em cursos, né, cursinhos. E aí falando em lecionar, você pode fazer até o seguinte, você pode montar um curso. Você atua em direito do trabalho, por exemplo, e faz um curso para RH. E aí você sai vendendo o curso para empresas. Você chega na empresa, veja, você não está advogando, você está lecionando. Você bate na empresa e fala, olha, eu tenho esse curso aqui para RH, se o senhor tiver interesse, encaminha lá o pessoal do seu RH para o dia tal, hora tal, vou lecionar sobre algum assunto específico lá do seu conhecimento. E aí as empresas mandarão lá os responsáveis pelo RH e nessa de você apresentar ali o seu domínio, com certeza essas pessoas voltarão para as empresas e falaram muito bem de você. Agora, lógico, né, esteja preparado, que se for fiasco, você acabou de queimar, arriscar a sua agenda daquelas empresas. Então tenha bastante atenção, mas essa é uma maneira assim efetiva. E veja, você tem que sair do seu escritório para buscar clientes. Não pense que eles cairão do céu. Você precisa mostrar que você é bom no que você faz. Então tem estratégia. Eu trouxe aqui várias e várias estratégias. Eu espero, portanto, ter lhe ajudado. Aqui então são apenas algumas contribuições, tem muito mais por trás disso tudo, tem scripts a serem seguidos, tem ali como você estabelecer um rapport, por exemplo, com o seu cliente de maneira efetiva, como vencer as objeções, como fazer por meio de perguntas com que o seu cliente se sinta à vontade. Então tem uma série de outras coisas que a gente vai discutindo aqui cada vez mais, por exemplo, a oferta irresistível, como construir uma oferta irresistível para que o seu cliente se sinta à vontade de contratar. Bom, espero ter contribuído um pouquinho, lhe dado um pouco mais de ânimo, estamos aqui à disposição sempre. Um abraço, até já já.